Você está no Conecta, o podcast do Clube de Empresários de Pouso Alegre. E hoje, Fran, estamos com uma presença ilustre aqui, o nosso advogado Newton. Muito bom dia. Bom dia, Douglas. Bom dia, Fran. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho de informação, né? Falando um pouquinho do direito previdenciário, esclarecendo um pouco das dúvidas dos nossos ouvintes e telespectadores aí, do pessoal em geral, né? Porque muita informação tem surgido aí na internet. Muita coisa. É bom a gente esclarecer isso aí. Eu tenho muita dúvida, e você? Muitas. Eu acho que hoje em dia, com a rede social, disseminou muita informação, inclusive, que não é verídica. Exato. Às vezes, atrás de like, atrás de visualizações, as pessoas falam o que dá audiência, mas não o que é verdadeiro. Então, acho que vai ser um assunto muito importante para a gente trazer o que realmente é real, o que realmente é verdadeiro, porque depois, ainda mais da reforma tributária, da última que teve, tem tanta coisa que a gente já não sabe nem o que é real, mas o que não é. E por que eu estou recebendo tanto, então, essas coisas aí? Será que é por causa da minha idade? Eu estou nas vésperas da aposentadoria? O algoritmo, ele já sabe, entendeu? Que você já está na véspera, já olhou para você, fez um raio-x, uma leitura e já te manda isso. Então, nós vamos começar com o principal. A dúvida primeira. Uma aposentadoria normal, idade e tempo de contribuição. Então, vamos, antes da gente falar da reforma, né, a gente tem que explicar um pouquinho de como funcionava antes. Isso. Então, nós tivemos a reforma aí em novembro de 2019, que mudou drasticamente a aposentadoria por tempo de contribuição, principalmente, né? Na verdade, é uma mudança que já surgiu, já foi sinalizada com a emenda constitucional 20 de 1998. Então, em dezembro de 98 veio a emenda 20 e já acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição proporcional. Então, na época, a gente tinha a aposentadoria para o homem aos 35 anos e para a mulher aos 30. Mas aqueles que tinham a mulher a partir dos 25 e o homem a partir dos 30... poderia ter uma aposentadoria proporcional. Então, ele tinha 70%, 80%, 85%, 90% e 100%, a depender do tempo de contribuição, até entre os 30 e os 35, no caso do homem, e 25 e 30 a mulher. Então, lá já acabou com isso. Colocou um pedágio, né, de 40% do tempo que faltava, e aí, com o passar dos anos, essa aposentadoria proporcional acabou. Manteve-se a aposentadoria por tempo de contribuição. No meio desse caminho, teve uma outra mudança, que foi a inclusão da aposentadoria, da idade mínima, da aposentadoria por tempo de contribuição com uma idade mínima. Certo. Só que foi uma regra que não durou. Rapidamente vieram inúmeras ações diretas de inconstitucionalidade e, na época, o Supremo chegou a derrubar essa regra. Então, julgou inconstitucional e não foi aplicado por um curto período de tempo. E não foi para frente. Então, quem teve benefício concedido naquele período, ou negado naquele período, acabou tendo depois o benefício concedido da forma adequada. E agora, em novembro de 2019, de vez, acabou-se a aposentadoria por tempo de contribuição, exclusivamente por tempo de contribuição. Então, aquele segurado que o homem tinha 35 anos até 12 de novembro de 2019, e a mulher tinha 30 anos até 12 de novembro de 2019, mesmo que não tenham requerido benefício naquela época, hoje pode exercer o seu direito. É o que a gente chama de direito adquirido. Então, às vezes o pessoal tem uma ideia de que é errada do direito adquirido. Então é bom a gente esclarecer isso também. Isso. O direito adquirido, ele só se completa quando o segurado preenche todos os requisitos para aquela aposentadoria. Então, requisitos anteriores, 35 anos de contribuição para o homem, 30 anos para a mulher. Beleza? Se ele ou ela tinha preenchido essas regras, eles têm direito a exercer esse direito a qualquer momento. Aí veio a emenda constitucional e colocou o requisito de idade. Inclusive aumentando o tempo de idade da mulher, que era de 60 anos, para 62. 62, gradativamente. Cada ano que passava, aumentava 6 meses, até chegar aos 62. E o homem? E o homem permaneceu nos 65. Certo. Permanece até hoje. Aí eu vou fazer um parêntese. Por enquanto.
não se preocupe, não achem que a situação está muito ruim agora, porque vai piorar. Isso. Vai piorar com certeza. Bom. Eu já adianto que isso no médio prazo, a ideia é chegar o homem aos 70 anos de idade e a mulher aos 65. Os próximos, o quê? 10 anos, esse médio prazo? É difícil a gente dizer, mas eu Mas acredito uma que sim. estimativa, assim. Eu acredito que o mais tardar, 2035, a gente já tem uma nova reforma aí. Nova reforma. Porque essa mal foi promulgada, já começou a discussão com relação a isso. Muito se fala que a Previdência, o regime geral é deficitário, mas não é. Tá? É deficitário quando você leva em consideração apenas quem está trabalhando, nós que estamos trabalhando e contribuindo, para quem não está mais trabalhando e está vivendo de benefício previdenciário, Sim. de aposentadoria, qualquer que seja. Quando você faz cruza essas informações, aí sim, está deficitário. Mas não é só daí que vem o dinheiro O grande problema. do INSS. O problema é outro também. O problema buraco é mais o- baixo, como mas aí diziam vamos nossas ficar avós. pro segundo momento, É. né? Então, agora, a partir de agora, a gente tem o requisito de idade. Então, o segurado que não completou os 35 anos lá, ou a segurada que não completou os 30 anos, eles têm que contribuir por um tempo, um adicional, aí depende, são 5 regras de transição. Pode ser a regra de 50%, então um pedágio de 50% do tempo que faltava em 2019. Neste caso, não vai ter a exigência de idade, mas aí o homem tinha que ter 33 anos de contribuição e a mulher 28 anos de contribuição. Então, se ele tinha 33 e ela tinha 28 em 12/11/2019, eles não precisam ter idade. Eles precisam apenas contribuir mais 50% do tempo que faltava. Ou seja, já cumpriram, já pode exercer esse direito. Já tô pensando aí naquela primeira exatamente. pergunta que eu te fiz aí, já tá quase fazendo sentido pra mim. É isso aí. Então, vamos lá. Você tinha 28 anos, né, em 2019. Faltava 2 anos para você completar os 30. Aham. Vou pegar o caso específico seu. 50%, um ano a mais. Então, de 2019 até agora, nós já temos 7 anos. Então, você já cumpriu os 3 anos que precisava. Só fazer o complementar ali. Não, já Nem fez. precisa. Já fez. Esse um ano a mais já fez. No caso do homem, 33 para 35, 2 anos. Ele precisava completar 2 mais 1, 3 anos. Também já completou. Então, o homem e a mulher que tinham essa idade, esse tempo de contribuição mínimo, já completaram os requisitos. Aí nós vamos para o segundo requisito, segunda regra, né? A regra do 100%. A regra do 100% leva em consideração também a idade. Então, aí, além do tempo de contribuição e do adicional de 100% do tempo que faltava lá, ele ou ela também tem que ter a idade. Então, 60 anos de contribuição. 60 anos de idade. Então fica... Vamos dar um exemplo aqui, porque agora Bugou. eu bugou porque eu vou contribuir a mais por conta da idade. Vamos lá. Eu sou de 77 e eu tenho meu primeiro registro em 2004, certo? Eu tinha 16 anos. Igual Nós eu. estamos em Você 26. tem 22 anos de tempo de Eu contribuição. tenho 22 anos de contribuição, Tá longe. tá certo? Eu preciso de 35. Exatamente. Provavelmente você vai cair na regra, assim como eu, cair na regra da aposentadoria por idade. Então faltam 13 anos, ok? 65 anos. Eu estou com 40... Então, faltam 13 de contribuição. 13 de contribuição. E de idade, Mas 48 para 65, 17. pode ser... Entendeu a que você- jogada? Eu vou contribuir a mais. a mais. Vai. Sim. Pode ser, aí é caso a caso, né? A gente tem que fazer uma análise detalhada de cada caso. Se o segurado tinha, por exemplo, exerceu alguma atividade insalubre especial, pode converter isso aí. Existe muita e aí atividade, melhorar. periculosidade. Exatamente. Diminui o tempo, né? Diminui o tempo. Ou aumenta o tempo que ele tinha. O mais comum aqui pra gente é a aposentadoria especial aos 25 anos. Então, no caso do homem, ele tem um acréscimo de 40% naquele tempo. No caso da mulher, ela tem um acréscimo de 20% naquele tempo, que a aposentadoria dela é menor, é mais cedo, né? Então, essa diferença é de 20%. Então, o homem, se você, por exemplo, trabalhou em uma atividade insalubre por 10 anos, vai contar 14. Então, pode haver uma mudança nesses 22 anos aí. É o meu caso. É o meu o caso. meu são 8 ou 9 anos de insalubridade, que eu não contabilizei. Precisa converter esses 40%. O meu também tem 10 anos de
periculosidade, né? Que eu trabalhei em área já de periculosidade. Devolvo uma pergunta para vocês. Vocês já têm o PPP? Eu Perfil tenho. Profissional Gráfico Eu Previdenciário? tenho de todos os lugares que eu trabalhei. Ótimo. Eu tenho um amigo Eu meu acho que vai que- providenciar eu acho que amanhã. O meu. Eu tenho. Se eu fosse você, eu procurava esse seu amigo Porque logo. todos os viu? lugares que saía da empresa, era uma empresa multinacional, Uhum. então tinha isso como parâmetro obrigatório. Entregar Então, já junto com a é isso, rescisão. na rescisão de trabalho já vinha o PPP, e eu Empresas guardei maiores tudo têm isso, entendeu? exemplo, isso é importante. Tinha muito, eles eram muito certinhos quanto a isso, né? A gente vê empresas de grande porte já faz isso como algo de rotina, Isso, metodologia, né? E aí é bom a gente fazer um parênteses também com relação a isso. O fato do segurado, do empregado receber o adicional de insalubridade ou de periculosidade não lhe garante automaticamente o direito à conversão desse tempo ou de concessão da aposentadoria especial. Por isso eu perguntei do PPP. Eu trabalhava lá na empresa tal, XYZ, e eu recebia adicional. Esse é um outro caso que eu vou comentar também. Aí eu trabalhava lá na empresa XYZ e eu trabalhava lá exposto a um ruído de 90 decibéis, 91 decibéis, 91 decibéis, todo período, porque tem um período que aumentou e baixou. E aí eu recebi um adicional de insalubridade, nível mais alto, né? Não te garante. Se você não tem o PPP com aquele agente nocivo naquele nível, com a dosimetria correta, com a forma de medição correta, o INSS não vai considerar. Nossa. Questão trabalhista está aqui e questão previdenciária está aqui. Andam lado a lado, mas não se cruzam. Então, o fato de você receber o adicional não lhe garante a aposentadoria precoce, nem a conversão daquele tempo. Entendi. Pode ser também, voltando aí ao seu caso, que você preencha os requisitos da regra de pontos, que soma idade e tempo de contribuição. Então, cada ano que passa, aumenta os 2, no final soma os 2. Pode ser que preencha antes de você completar os 65 anos, que falta 17, né? Bastante tempo, se for pensar bem. Uma vida. Então, preenchendo a regra de pontos, você pode aposentar mais cedo também. Mas é indispensável fazer uma análise e um planejamento previdenciário para entender quando você vai preencher cada requisito e qual vai ser o valor, o benefício de melhor valor. Porque você preenche o requisito rapidamente aqui num benefício, mas você vai ter uma redução de 30%, enquanto que se segurar mais 5 anos, vai ter um aumento substancial. 30% por mês, gente, pro resto da vida, né? Considerando a expectativa de sobrevida que nós temos hoje, faz toda a diferença. Qual que é a expectativa hoje que o INSS analisa? 85? Média 85 anos. E vai aumentar. 85, 87, alguma coisa assim. E vai aumentar. Vai aumentar quando o povo tá morrendo antes. Não. Então, é por isso que pretendem fazer outra reforma para subir o tempo de contribuição. A idade mínima. Para subir a idade mínima, não o tempo de contribuição, não. Subir a idade mínima. Porque a expectativa de sobrevida está cada vez maior. Mas na realidade mais tempo não é pagando isso benefício. que tá acontecendo. E é mais tempo o INSS desembolsando dinheiro. Não, então, mas se você fizer uma radiografia pontual aqui, talvez você não tenha essa percepção. Mas a nível mundial, Tá assim. Tá Então, O aumentando. mundo está mais velho. E o que está acontecendo também? Existem, nosso tema aqui é muito legal e existem várias coisas envolvidas. Inclusive, o valor a se contribuir nessa reta final. Porque se você contribuiu uma quantidade, sei lá, 60% da sua vida sobre X e de repente fala, não, agora eu vou contribuir sobre Y para mudar a minha... Muitas Não das vai vezes trazer o não vai reflexo. trazer. Hoje, isso não Como traz que é feita mais essa um reflexo. análise, doutor? Vamos lá. Vamos começar lá de trás. Antes, até 98, as aposentadorias, todas elas eram concedidas pela média dos 36 últimos salários de contribuição dentro de um período de 48 meses. Então, até dezembro de 98, você dava entrada na aposentadoria, requeria aposentadoria em 1º de dezembro de 98. Ele vai voltar 4 anos para trás e pegar 36 meses de contribuição. Então, os últimos 36. Estendeu 48 porque pode ser 1 ou 2 meses que você ficou sem contribuir ali, então puxa um outro lá de trás e tal. Então, 36 meses. A partir de 11 de 2099, é tanta data que eu falo para você, é tanta lei. É muita A coisa. partir de novembro de 99,
veio uma nova lei e ampliou esse PBC, que é o período básico de cálculo, de 36 meses, fixando a data inicial. Então, a partir de novembro de 99, desculpa, passa a ser a data inicial julho de 94, mês que começou o Plano Real. Isso vem até hoje. Então, permanece essa hoje, como que você vai dar entrada no benefício hoje, exceto talvez a aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente, mas a regra é, pega todos os salários de contribuição desde julho de 94 e faz uma média aritmética simples de todos os salários de contribuição. Então, jogando tudo para baixo. Até 2019, descartava os 20% menores. Então, ainda era a regra, pode ser que a regra seja mais vantajosa lá. Então, você pegava todo o salário de contribuição desde julho de 94, desprezava os 20% menores e fazia a média aritmética simples. E aí aplicava o coeficiente da aposentadoria, de 100%, 60%, depende de cada caso, né? Hoje, não tem mais esse desperdício de 20% menores. Então, se você vem contribuindo num valor baixo, e aí, 5 anos para aposentar... Vou aumentar esse valor. Nós estamos em 2026. Quantos anos já foram, né? 30 e tantos anos aí. Não compensa. Falta 10 anos para aposentar aqui. Eu vou subir o meu salário, estou no mínimo aqui, eu vou subir para o teto. Porque eu posso, hoje eu posso fazer isso. Não tem mais uma escala que você tem que acompanhar. Vou subir para o teto aqui e vou garantir uma aposentadoria melhor. Vai te trazer R$50 de melhora no benefício, você vai investir um absurdo. Não compensa. Não compensa de maneira alguma. Compensa fazer uma previdência privada com esse dinheiro. Exatamente. Aí compensa sim. Você ir atrás de uma previdência complementar, temos inúmeros aí, porque você determina na previdência complementar quanto você quer pagar e quanto você quer receber e qual prazo você quer contribuir. Então, é mais garantido. Você pode fazer aporte, pode deduzir inclusive no imposto de renda, então tem tudo vários isso é mais benefícios, né? Eu acho que você ficar só à mercê do INSS, você conta com muitas leituras de leis, e aí depende de quem vai estar interpretando no dia, porque uma lei não objetivamente ela vai ser cumprida, aí tem a interpretação, aí pega a outra lei, pega a outra, cruza, muita regra, muito complicado. É muita regra. Você fazendo uma previdência, que muda muito. Você fazendo, às vezes você faz um planejamento com base na lei do que está agora, daqui 2 anos sofre uma reforma, então assim, aí você já tem muita alteração. Tem muita lei, tem muita regulamentação de lei. Também tem isso. Que aí é a interpretação daquilo, a complementação daquilo e, assim, isso gera muita interpretação equivocada, muita falha na hora de concessão do benefício, muito erro na hora de concessão do benefício, então... Não se tem um parâmetro fixo, por isso que a gente às vezes vê casos. Fulano tinha a mesma idade que ciclano, trabalharam na mesma empresa, fulano aposentou com tanto, Beltrano... Tipo, é muito diferente, não se tem um parâmetro ele aposentou comum. com tantos salários, eu aposentei com tantos. Por quê? Meu pai tem muito isso, né? Meu pai já é de idade, trabalhador rural. Aí ele fala, mas fulano fez isso, por que pra mim não deu? Não deu porque cada caso, infelizmente, é analisado por pessoas diferentes. Exato. E eu tenho uma dúvida, vamos aí no caso do seu pai, por exemplo. Acontece muito, a gente ouve falar, né? Olha, a pessoa atingiu o requisito, atingiu lá o tempo, idade, contribuição, deu entrada na aposentadoria. Quanto tempo leva para ela começar a receber? Diz a lenda. Olha, interrogação, né? A regra... A legislação diz que o benefício tem que ser concedido em até 45 dias. Certo. Tem que ser a análise do benefício, a análise inicial do benefício tem que ser até 45 dias. Nós já tivemos aí, hoje tem uma fila nacional, né, de requerimentos. Que está em atraso, né? A gente já viu nos em torno de 5 milhões, 4 milhões, um negócio assim, segurados aguardando análise de benefício. Já chegou a 6. Que isso. Então, tem demorado sim. Não tem como eu te dizer um prazo exato, um prazo correto para a concessão do benefício. Inclusive, chegou até o Ministério Público Federal chegou a firmar um acordo com o INSS no Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, fixando esse prazo de 90 dias para tentar amenizar a fila. Tá? O INSS nos últimos anos aí tem feito uma atualização sistemática do sistema deles para tentar encurtar isso aí,
mas tem gerado ao contrário, né? Tem gerado muitas demandas, muitas negativas indevidas, muitos benefícios concedidos de forma equivocada. Eu vou trazer, por exemplo, um caso, não vou falar o nome, não posso, mas de um médico. Ele teve um requerimento feito há uns anos atrás. O INSS contou o tempo especial insalubre dele lá até 95, porque até 95 era pela atividade profissional, sem problema nenhum. E a gente estava discutindo o período posterior a 95. E aí, nesse meio tempo, ele completou a idade. Vamos dar entrada num outro benefício enquanto o processo continua tramitando na justiça lá. Se a gente ganhar, no final a gente avalia qual que é o melhor benefício para se manter. Tudo bem? Tudo bem. Fizemos o requerimento. O INSS não converteu aquele tempo que ele já tinha reconhecido no primeiro requerimento. Detalhe, eu baixei o processo, fiz uma petição falando que aquele período anterior a 95 já tinha sido considerado especial lá atrás. Portanto, não tinha, já era questão... Causa ganha. É quase sim, isso, né? Mas já era questão incontroversa. A própria INSS já tinha reconhecido no primeiro requerimento. Então não estava discutindo nada novo, estava discutindo já aquilo lá. Vamos dizer que estava no sistema já. Já estava exatamente, deveria estar no sistema. Deveria, a hora que ele, o servidor baixou o requerimento para analisar, esse senhor já teve um requerimento feito lá atrás, vai ter um período especial aqui de 8 anos, Sim. 10 anos, não lembro quanto foi. Já dá para contar como especial, vou analisar só dali para frente. Não, passou batido. A hora que eles fazem um relatório, né, quando vai conceder o benefício, aí no relatório está lá, não há nenhuma atividade especial a ser comprovada. Que coisa. Aí vamos nós fazer pedido de revisão, vamos nós rediscutir o que já estava resolvido. Então, tem acontecido muitas falhas nesse sentido. É engraçado, porque assim... É muita informação, né? Se você parar para analisar, você não está consultando um outro sistema, você está consultando o mesmo sistema. Gente, isso é Brasil, pelo amor de Deus. Uma dúvida que me surge, quando tem um requerimento que ele já foi feito, né, igual aí nesse caso desse médico, que tinha dois requerimentos, né? Se é concedido algo incorreto, pode-se solicitar revisão? Pode. Às vezes a pessoa já começa a receber a aposentadoria. Aí pode solicitar uma revisão para reaver, seja lá, às vezes foi um valor que foi definido errado, às vezes foi um tempo que não foi analisado. Mesmo a pessoa já recebendo a aposentadoria, pode solicitar uma revisão? Pode sim. Bom, né? O segurado ele tem 10 anos para fazer um pedido de revisão do ato de concessão de benefício. Então, qualquer coisa que envolva o ato de concessão, por exemplo, tempo que ficou de fora, atividade rural, por exemplo. Eu te falei isso pro meu pai, porque o do meu pai foi concedido errado. Teve uma análise de um advogado. Na verdade, foi um erro do advogado, né? A gente sabe que foi um erro ali do advogado, então agora a gente vai contratar uma outra pessoa, porque a gente descobriu que foi um erro dele. Um cara pra te indicar. Eu vou. Já tô conhecendo esse cara. E aí a gente viu que foi algo assim extremamente. Depois eu te conto a história que você olha e fala, não é possível que o advogado fez isso, não é possível. Por cima. E aí a gente viu, ele veio com o salário mínimo, mas o sistema em si já estava dando um salário maior, porque ele tinha tempo de contribuição, tinha a comprovação do trabalho rural, tudo mais. Conta com a esperteza do INSS, né? Aí veio com o salário mínimo, aí o advogado foi do nada, estava demorando e pediu LOAS para ele. Descaracterizou a atividade que ele exercia o tempo todo. E já estava tudo no sistema, a atividade, as provas, não é trabalhador rural mais. Agora vou precisar só por idade. Porque ele chegou à idade, entendeu? Então teve esse erro aí o senhor me passando essa informação. E aí passa a informação errada. LOAS não é aposentadoria. É benefício... É benefício assistencial. Isso, auxílio. Foi isso que ele pediu. Ele estava demorando muito, ele foi lá e pediu isso. E seu pai é casado? Divorciado. Tá, mas vamos considerar que ele é casado, tem uma companheira e tal. No falecimento dele, ninguém vai receber pensão. Porque o LOAS, o amparo social, não gera pensão. Não tem 13º, né? Então, não tem nada disso. Fica por isso mesmo. É um benefício vitalício. Para fechar esse que a gente discutiu aí, que é a contribuição normal, essa pessoa que deu entrada e atrasou aí 6 meses, ela recebe retroativo? Recebe. Então... Sim. Então, o segurado, concedido o benefício, ele tem 10 anos para discutir qualquer coisa de revisão ali. Se for uma informação que o INSS já tinha ou deveria ter tido acesso, né, no ato de concessão, ele recebe, se demorar 2, 3, 4, 10 anos para reconhecer o direito dele, sim, ele vai receber os atrasados, a diferença, desde o momento em que foi concedido o benefício. Menos mal.
né? Então, agora, se ele demora mais tempo, por exemplo, eu tenho 10 anos o prazo decadencial para fazer revisão. Eu tenho um benefício concedido em 1º de janeiro de 2026. E aí eu espero até 2031 para entrar com esse pedido de revisão. Um documento que não tinha lá, o documento que corre atrás no meio do caminho e tal. Então, em fevereiro de 2031, 5 anos e 1 mês depois, eu fiz o pedido de revisão. 2 questões. Primeiro, ele não vai receber os atrasados desde que concedeu o benefício. Certo? Porque é um documento novo e o pedido de revisão foi feito a partir daquele momento. Ah, mas é um documento que o INSS tinha acesso. Mesmo assim, ele não vai receber desde a data que foi concedido o benefício, porque aí tem outra questão, tem a questão da prescrição. A prescrição, por ser benefício de trato sucessivo, ou seja, pago mês a mês, todo mês essa prestação se renova, então o que passa de 5 anos está prescrito. Então ele recebe as parcelas dos últimos 5 anos. Se passou um mês só, né? Deu 5 anos, ele recebe, perdeu só um mês. Mas se passou por 9 anos, 4 anos para trás, ele já perdeu. Então, o direito não protege quem dorme. Exatamente. Tem que ficar atento quanto a isso. Tem que correr atrás Exato. e, né, ver os direitos. Então, na verdade, a gente tem até que orientar as pessoas. Você, ouvinte que está acompanhando aí, ó, procure um advogado, procure uma pessoa que entende, porque esse negócio de eu acho não funciona, porque a lei muda muito. O que era no passado não é a mesma coisa. O achismo do direito previdenciário, infelizmente, não funciona. E tem a questão de, às vezes, as pessoas serem muito simples, né? A gente pega o caso do meu pai, que é trabalhador rural, analfabeto, então tudo isso. Acredita no que aconteceu com o amigo. Exato. No que deu certo pra ele. Por exemplo, meu pai tem muito isso, mas fulano fez isso e deu certo. O parâmetro dele aí o parâmetro é aquilo. Só que aí as pessoas têm que procurar mesmo o auxílio de quem entende do assunto, um advogado, né? Específico nessa área. Por quê? Para que ele possa analisar o caso específico dele. Porque senão ele pode, inclusive, perder benefícios se comparando à situação. Às vezes tem particularidade que ele pode ter um benefício a mais, que ele entendeu. Então, realmente tem que procurar pessoas que são entendidas do assunto, né? Por exemplo, meu pai foi extremamente prejudicado, porque é um advogado, né? Claro, formado específico nessa área, mas ele usou de má fé com meu pai. Então, foi algo extremamente difícil. Agora eu vou procurar uma pessoa para analisar o caso dele e ver se tem como solicitar reverter a situação. O benefício correto para ele. Perdeu o benefício correto e tal. Eu vou procurar os direitos dele. Mas aí, tipo assim, coitado, foi meu pai que procurou, analfabeto, o cara deu um monte de documento para ele assinar lá, ele não sabe ler. Então, assim, usou de má fé com ele. A revisão, é bom a gente esclarecer também que o pedido de revisão vale para os dois lados. Então, um pedido de revisão mal feita pode ocasionar a cessação daquele benefício também. Se o INSS verificou lá que contou um período que não deveria ter contado, o salário de contribuição está diferente, está maior do que era o correto. Entendi. Vai piorar o benefício, vai cessar o benefício. Então, tem que analisar muito bem, e a gente precisa das informações corretas, o advogado tem que saber que documento que ele precisa, que informação ele precisa ter acesso para fazer o pedido correto também. Eu acho que é importante o advogado contratar um advogado aí que tem experiência também de caso já com o INSS, porque eu acho que o INSS ele tem muita particularidade. É isso que a gente fala. Então, assim, o advogado já tem aquele feeling. Olha, vamos fazer isso que assim, pela minha experiência, isso vai funcionar, igual o senhor falou. Olha, não vamos fazer isso não, porque senão, assim, as tendências pode piorar aqui. Se chama vício de sistema. O cara vai, não, mas tá certo. Não, mas se for por esse caminho aqui, o sistema vai dar esse resultado. E aí, vamos lá. Eu tenho recebido muito Instagram, muita coisa falando o seguinte, ó. Se você usa tal tipo de remédio, você tem direito à aposentadoria. Vou dar um exemplo. Eu tomo Velanfaxina. Isso é fato? É mito? Da onde vem? Para onde vai? Mito ou verdade? Muito bom. Na verdade, a informação está pela metade. Não cumpriu os requisitos. A informação... Por exemplo, assim, o cara, só te cortando um pouquinho, um cara normal, né? Tomar Velanfaxina, mas é normal, que nem eu, eles não vão me dar benefício nenhum. Eu tenho que mas desde quando você é normal? Fica meio doidão. Então vamos... É isso que é o problema. Na perícia você não passa de jeito nenhum. Mas... Só se a gente conhecer o perito. O que acontece? A informação que se divulga
A gente brinca que na prática a teoria é outra. Na verdade a história é exatamente essa. Fala-se muito de você faz uso desse medicamento, ou você faz uso daquele medicamento, ou você tem visão monocular, ou você sofreu um acidente, ficou sequela, você tem direito a benefícios. Então, é preciso avaliar cada caso. Vamos primeiro avaliar o caso de quem faz uso de medicamento controlado. Não basta fazer o uso do medicamento. É necessário verificar aí a existência de incapacidade para o trabalho. E aí precisa da perícia. E aí, mas todo portador de câncer tem direito à aposentadoria? Não. Todo soro positivo tem direito à aposentadoria? Não. Se ele tiver capacidade para o trabalho, não é por aí. Entendi. Tem gente que é acometido por essas doenças, faz o tratamento adequado, descobriu no começo, principalmente no caso do câncer, né? Faz o tratamento adequado, consegue superar a doença e está vivendo melhor que a gente. Isso acontece também com soro positivo, com o portador de HIV. Com a tecnologia, com a medicação que a gente tem hoje, eles têm uma vida normal. Sim. Então, a depender da atividade que essas pessoas exercem, elas não têm direito a benefício por incapacidade nenhum, porque não existe incapacidade para o trabalho. Tá? Agora, a gente tem que verificar também se não vai existir também uma possível deficiência. Ele faz uso de determinada medicação por conta disso ou por conta daquilo, e está configurada aí uma deficiência. Se essa pessoa possui uma deficiência, que é um impedimento de longo prazo, que o INSS interpreta como um impedimento de longo prazo há mais de 2 anos. Sim. E aí ele pode ter direito a uma aposentadoria precoce, uma aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição precoce. Seria uma parcial? É mais cedo. É mais cedo. E depois ele pode reaver isso quando tiver uma idade mais avançada, ou aumentar a dificuldade dele, tiver mais tempo de contribuição, sim. pode... No caso da aposentadoria por idade, independente do grau de deficiência, o benefício vai ser concedido. Ele só precisa ter 15 anos de contribuição, e esses 15 anos de contribuição, isso vale também para o trabalhador rural. Isso. Trabalhador rural deficiente, né? 15 anos de atividade rural com a deficiência, ou o trabalhador urbano, 15 anos de contribuição com deficiência, mais a idade, 60 anos para o homem e 55 para a mulher, independente do grau de deficiência. Agora, se for na aposentadoria, existe também a possibilidade da aposentadoria por tempo de contribuição. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, aí não entra o requisito idade, mas ela pode ser concedida mais cedo ou não tão cedo, a depender do grau de deficiência. Então, aos 33 anos para o homem, por exemplo, com deficiência leve, e aos 25 com a deficiência grave. Só que todo esse período, os 25 ou os 33 anos, tem que caracterizar a deficiência. Agora, se ele não tem condições de trabalho, aí é outra coisa. Aí é o caso de auxílio-doença, antigo auxílio-doença, né? Que hoje a gente chama de benefício por incapacidade temporária, ou aposentadoria por invalidez. Nesse caso, esse benefício, ele tem que sempre fazer prova da incapacidade. Em todos os casos, tem que passar pela tanto perícia. da deficiência quanto da incapacidade, o segurado é submetido à perícia do INSS. E aí que vem o problema, porque eu conheço pessoas dos dois lados. Conheço pessoas que conheci, por exemplo, um senhor, ele estava lá com seus 50 e poucos anos, não tinha nem 50 e poucos anos ainda, e teve uma hérnia de disco. E aí ele trabalhava numa empresa e ele solicitou, conseguiu o auxílio-benefício. Passou pela perícia somente com uma hérnia de disco, mas ele tinha tanto que acabou da perícia e voltou a trabalhar. Trabalhou até o fim da vida dele que eu conheci. Entendeu? Então a gente falava, ele tinha um benefício sem precisar necessariamente, porque ele tinha condições de trabalhar. Sim. Ele forjou muita coisa ali no dia e tal, para passar pela perícia. Assim como eu conheço pessoas que não tinham condições mesmo de trabalhar, você via que a pessoa não tinha. E o INSS negou. A pessoa pediu a perícia, pediu revisão. Eu conheço uma pessoa que pediu 7 anos seguidos, passou por 7 peritos diferentes e todo ano recusava, e você via que a pessoa não tinha condições de trabalhar. A gente convive com isso. Muito, né? Pessoas que não têm
Todo dia do que trabalho. consegue o Todo dia direito do trabalho. e pessoa que teria o direito e não consegue, as duas versões. É É uma muito coisa difícil. que, assim, não tem uma regra clara, né? Vamos dizer assim, porque como que pode conceder o benefício a uma pessoa que pode, né? Teria condições de trabalhar. E negar o benefício, claro, para uma pessoa Eu conheço essas duas pessoas nesses dois casos, entendeu? Essa pessoa que foi negada 7 vezes, inclusive, o benefício, só conseguiu aposentar por idade. Aí quando chegou na idade... Tenho um caso próximo, inclusive, você sabe. Várias situações assim eu consegui Faleceu conhecer. recentemente que ficou no auxílio-doença por 7 anos. E não converteram o auxílio-doença e aposentadoria por invalidez em momento algum. Isso é absurdo. Foi uma doença crônica, foi definhando. Até E de falecer. tempos em tempos ia fazer perícia e só prorrogava o auxílio-doença. É muito... eu vi ontem um post, acho que foi até o Henrique que colocou, que no nosso país está difícil a política, futebol e justiça, que não se tem. E isso é muito real, né? Agora, isso está muito difícil. A gente vê a justiça no nosso país, desde a questão da criminal até a questão de perícia, é muito difícil. Não se tem uma regra, é o que você falou, não se tem uma regra. Não bastando isso, a gente tem que... sempre pode piorar. Sempre piora, gente. Eu vou até anotar. Se não piorou é porque você não tem imaginação, né? Não tem uma... Já anota aí, não bastasse isso. Tá? Não bastasse toda essa situação da perícia médica, a gente tem, com a reforma previdenciária de 2019, a redução no valor da aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por invalidez hoje corresponde a 60% do salário de benefício. Até 12/11 de 2019, era um benefício de 100%. Então, a pessoa tinha... R$3.000 de salário. A média, ela faz a média do salário de contribuição lá e achou um salário de benefício lá de R$3.000. Então, ele aposentava com os R$3.000. Hoje, esse benefício cai para 1.800. Olha só. 3.000. Uma pergunta que me surgiu a respeito de o senhor me trazer tantas as diferenças da reforma para nós. Pode piorar. Essa reforma, ela foi então negativa para todas as pessoas? Foi uma reforma ruim, então? Não. Vamos lá. Pro seguro foi mais complicada para o segurado. Complicou mais, restringiu mais o acesso do segurado aos benefícios do INSS. Vamos explicar para você, ouvinte. Olha só, são duas coisas separadas. De que ponto de vista você está olhando? Estou olhando pelo assegurado. Então, é só uma questão de tempo para continuar piorando. Por quê? O INSS precisa fazer conta. E você sabe que existe um movimento normal, né? A gente vai evoluindo, a nossa taxa de vida aumenta, porém, o número de contribuintes com o tempo vai diminuir. Vamos chamar de países velhos. Não é o caso do Brasil. Nossos pais tinham... Nossos pais, nossos avós, né? Tinham 10 filhos. Nossos pais tiveram 2, 3. A geração hoje é um filho, olha lá. Mas um cachorro. Então, assim, um papagaio. O que acontece? Exatamente. Que eu fico assim pensando, será que não tem ninguém para levantar essa bandeira? Ok, reforma, alguém tem que pagar a conta. Sempre sobra para o trabalhador. Só que tem que fazer uma outra conta. Não adianta, isso é uma tendência mundial. O número de crianças que nascem é menor, ponto final. Mas você tem que entender o seguinte, vamos lá, eu não sei ao certo como é que é, mas eu sou contra. Sim. No aposentadoria, pensão de militar, eu tenho um amigo que recebia do pai. Aí ele não se casa para não perder a pensão. Isso não existe mais. Já foi extinto esse tipo de benefício. Beleza. Mas então quer dizer que já é um ponto positivo. Mas de 91, isso não para mesmo, 91, 92, permanece, né? Sim, o pessoal que é antigo permanece. Você pode ter empresa. Então, são algumas coisas que eles precisam... Não adianta tirar do pessoal... dificultar daquele contribuinte e tal, num valor pequeno. Poxa, tem muita coisa errada lá na frente, cara. Tem muita gente que recebe fortuna.
E recebe, eu conheço pessoas hoje, a gente tem os benefícios ali hoje que o governo dá, né? Que não é respeito à aposentadoria, mas os bolsas, Bolsa Isso. Família, Exato. Bolsa não sei o quê. Eu conheço pessoas que têm empresa e que estão recebendo Bolsa Família. Que é um absurdo. Porque E forja lá dentro, vai lá, conta uma mentira, dá endereço falso. O faz absurdo tudo do falso. absurdo. É. O absurdo é a aposentadoria por invalidez ter caído 40%. isso. Mas o absurdo do absurdo é aquele segurado que estava trabalhando, sofre um acidente. Acidente é situação diferente. Mas ele falece, não é aposentado e tem um filho menor ou uma companheira, uma esposa. E aí vai ser concedida pensão para essa esposa. O cálculo é 60% de 60%. Então, a pensão é de 60%. Desse 60% da aposentadoria por invalidez que ele teria direito se tivesse aposentado na data do óbito. Nossa. Quanto que é a aposentadoria por invalidez? Eu acabei de falar. 60%. Então é a fatia Vai da corresponder fatia. a 38%, mais ou menos. Do salário que ele tinha. 38%. É a fatia da fatia. Então, Fatia. o salário de benefício de 3 mil caiu para 1.800, E vai cair mais? que vai cair mais 40%. Vai cair Vai dar 40% de 1.500. R$1.000. R$1.000. Sabe? Não pode pagar abaixo do mínimo. Então vai para ficar no Vai mínimo. pagar o mínimo. Nesse caso, não pode pagar abaixo do mínimo. Existe um benefício, um outro benefício que pode ser pago abaixo do valor mínimo. Mas aí não impede que o segurado também continue contribuindo. É outra situação. Então, está pior a situação desde 2019 com a reforma da Previdência. E a tendência é piorar mais? É isso mesmo? Nesses benefícios, eu duvido muito que piore. Mas a ideia é evitar que o segurado se aposente cedo. É. Tá cedo pra gente aposentar aos 65 anos. Meu pai fala que o povo vai morrer e não vai aposentar. Não, A dele estava demorando tanto sair que ele falou, a minha expectativa de vida é 70 e poucos anos, né? Pela saúde Sim. que eu tenho, por tudo. Ele falando, estou sendo bem realista. Uhum. Meu pai é uma pessoa maravilhosa, não tem problema de lidar com a morte, sabe? Ele fala, gente, para morrer basta estar vivo, pronto, acabou. Ele é muito prático. E aí ele fala, gente, eu vou aposentar e não vou morrer. Aí quando saiu até que o cara pediu isso para ele falou, não, pelo menos já tô recebendo um dinheirinho aqui, já tá bom, porque eu achei que eu ia morrer e nem ia Eu brinco com aposentar. a minha esposa, falei, não, você pode esperar que a carta de concessão da pensão vem. A minha de aposentadoria, eu não sei se chega não. Mas assim, isso daí é uma coisa que ia acontecer e até aí tudo bem. Vamos pensar no lado positivo. Qual? Existe. Expectativa de vida maior, qualidade de vida. Vamos Mas para ter pensar. qualidade de vida, você tem que ter Não uma acho. aposentadoria decente. Mas hoje, por exemplo, com a questão do poder de compra ter diminuído muito no nosso país, isso é Sim. nítido, todo Sim. mundo se fala nisso hoje, né? Você não se tem mais qualidade de vida. Você não se tem mais. Então, não adianta você ter uma perspectiva de vida maior sem qualidade de vida. Eu acho que eu vi ontem uma propaganda da FIENG ou da... Eu não lembro qual dessas federações de indústria e emprego, falando, incentivando, do SESI, Senai, incentivando a contratação de idosos. Como é que uma pessoa... O que é aposentar-se? É ir para o aposento, é descansar. A pessoa contribuiu por 30 anos, por 35 anos, por Usufruir, 40 né? anos, ele contribuiu ali, na expectativa de que realmente, quando naquele momento, ele pudesse gozar de um benefício decente, um benefício... Exatamente. Não manter o mesmo padrão de vida, mas que não passasse fome, que não passasse dificuldade. O que não é o caso hoje, com o preço das E coisas. aí eles realmente se aposentassem, fosse curtir a vida um pouquinho, né? Curtir os netos, curtir a esposa, o marido, passear um pouquinho, porque trabalhou a vida toda. E não é isso que está acontecendo. Ele tá no mercado de trabalho e continua trabalhando. Porque não dá para viver com aquele benefício. Quem que sobrevive com salário mínimo hoje, gente? R$1.600. R$1.600 E o pior, Condições. e o pior é que são esses aí que são os bons para trabalhar. O que está acontecendo é o seguinte: esse Tem isso cara, também. que é o que tem aquela... necessidade. Não, ele tem aquele conceito do que é trabalho. Por exemplo, você pega um jovem aí de 18 anos, Sim. não sai do celular no horário de trabalho, aí você pega, eu tenho lá um colaborador lá que tem 73. Poxa, o cara nem leva o celular para o trabalho, porque é o A conceito. consciência dele, a consciência dele. Ele falou, não tem coragem de fazer isso. Esses caras não podem parar de trabalhar. Senão... Meu pai com 66, Desanda. 66, meu pai vai fazer 67, ele aposentou com 65 por conta do benefício que foi solicitado, ele continua trabalhando na roça.
né? Ele continua ainda. E ele trabalha com os meus tios brincam e falam, ele trabalha mais do que qualquer menino jovem que Sim. eu tenho que trabalha. A gente olha para ele e fala, não é possível que ele com 67 anos, vai fazer 67, trabalhe, porque trabalho rural é um trabalho braçal muito Exato. pesado, né? Então você pega aí pela questão da idade, dificulta. Dá uma surra e muito jovem. Ele fala, ele trabalha muito mais, tanto que tem trabalhos que só ele faz, porque se coloca os jovens, dá meio-dia, o cara quer ir embora pra casa. O cara fala, que eu não fico aqui não, tô indo embora, tô indo. Exatamente. E meu pai tá lá. E é isso, meu pai nem celular tem, meu pai é analfabeto, mas é uma pessoa que ele, às vezes eu conto pra ele os benefícios de onde eu trabalhava antes da empresa. Pai, não estamos achando funcionário, compartilhando com ele. Mas peraí, a empresa vai buscar em casa, dá carro? A empresa dá convênio médico? Dá pra me pôr lá, não? A empresa dá café da Tem manhã? uma vaga pra mim? A empresa dá almoço e não acha gente pra trabalhar? Mas o que esse povo tá querendo da vida? Aí ele fica revoltado, entendeu? Tipo, porque ele sai 4 horas da manhã pra trabalhar, faça chuva, faça sol, Exato, embaixo de exato. chuva, embaixo de sol. Feriado, Leva a sábado, marmitinha domingo, dele, sábado, se for domingo, preciso, tá. vai, domingo. Agora ele tava trabalhando, eu fui almoçar com ele, ele chegou 1h30 da tarde que ele tava trabalhando no domingo. Ganhou hora extra por isso? Não. É o dia de serviço, entendeu? Normal. É isso, normal. E aí quando você fala pra ele, não pai, eu tô precisando de funcionário lá pra trabalhar domingo, tá pagando 100% hora extra, almoço, janta, café da Ele não manhã, acha. a van vai na porta buscar, meu pai ele fica revoltado, ele não entende que não Não existe dá esse pra problema entender. hoje, sabe? Não dá para entender. E a questão que também a gente tem que deixar muito claro é que esta geração é assim. Se você tira este colaborador, fala, não, esse daqui não sai do celular, vou trocar por outro da mesma idade, ele tem o mesmo comportamento. Trocou 6 por meia dúzia. Então, Muda convocar problema, os mais velhos para fazer a diferença não é nem uma questão, é uma necessidade. Virou uma necessidade. Aquele comprometimento, aquela segurança de que se o cara falou que vai, ele vai. Ele tem palavra, né? Ele Exato. cumpre a palavra. Confiabilidade, coisa que os jovens hoje não transmitem mais, porque eles não fazem, né? São poucos que fazem isso. Agora sim, ó, vamos ser racionais. Então é importante entender toda essa precariedade, né, do nosso INSS. É importante, e tirando, né, os escândalos. Nós temos que criar solução para isso. Não adianta falar, mas vai piorar. Tudo bem. Então é importante você que está ouvindo aqui, está participando desse podcast. Número 1, procure um advogado especialista para que você tenha bons resultados e tenha, como eu e a Fran, eu sou muito mais novo que você, tenha consciência que você precisa criar alguns ativos para te ajudar. Plano A, plano B, plano C, plano D, H. Ser mais previdente, né? É. Não pensar só no imediato, no Porque curto prazo, né? Pensar lá na frente. Exato. O conceito aposentar eu nunca tive e não quero ter. Por isso que eu tô vendo o lado bonito, bacana. Se vai para 85 e 100, para mim é bonito. Sinal que a expectativa de vida aumentou. Mas você está sendo previdente? Aí eu tô falando. Isso. Sim. É isso. Aposentadoria, gente, não pode existir aposentadoria. Você tinha que ser educado, que não é o que acontece, porque nós somos um país pobre, a ter ali uma parcela, poupar uma parcela, fazer alguns investimentos, Sim. ter uma noção de, como a gente teve aqui, batendo aquele papo lá, o que o dinheiro faz para você, porque o cara, se ele tem um ativo tempo, que nem a gente discutiu, 16 anos, o Luca tem 16 anos. Se ele começar a ter uma noção de poupar um pouquinho, é o maior ativo que ele tem. Sim. Lá na frente, ó, tá tudo bem. Então a gente tem que Ele já entender pode, isso aí. inclusive, contribuir. E já pode começar a contribuir. Aí, ó, uma pauta. Vou botar o Luca para raciocinar isso daí. Empreendedor, a gente sabe que ele é. E como ele já é emancipado, ele já pode contribuir? Claro. A partir dos Beleza. 14, 16 anos. Lá pode. fora, 16. se eu não me engano, eu acho que lá fora não se tem INSS, né? Não se tem Não, essa tem- aposentadoria. tem, Estados a Unidos, forma- Europa. A forma de, por exemplo, nos Estados Unidos, a forma de Estados Unidos e Portugal. A forma de contribuição é diferente. Aqui todo mundo paga para todo mundo. Uhum. Então, o que você está pagando não corresponde especificamente à sua contribuição. Certo. Você está jogando dinheiro no bolo e depois vai ser rateado. Lá nos Estados Unidos e Portugal, não.
Inclusive, é uma das questões que querem mudar. Já tinha essa questão no projeto de lei da emenda constitucional, já constava essa regra de contrapartida de você contribuir para o seu plano de previdência. Então, não mais uma regra contributiva, né? Não mais jogar no bolo lá e ratear. Então, cada um contribuía para a sua própria aposentadoria. Isso não passou, foi excluído depois, mas eu acho que volta. E lá fora é assim. Então, você pagou 5 anos, 6 anos, você tem direito a uma aposentadoria, se você quiser aposentar. Só que o valor é ínfimo. Proporcional. É proporcional ao tempo que você contribuiu. Então, se eles falam, a gente vê nos filmes, né? Se eu for demitido, eu vou perder minha pensão. Tá se referindo à aposentadoria, na verdade, que a gente conhece como aposentadoria. Então, se ele sair, se ele não preencher todos os requisitos, ele tem uma expectativa de direito. Ele pode sair sim, mas ele não vai receber aquele benefício integralmente, ele vai receber um benefício proporcional. A gente tem visto, né? Isso eu já tenho comentado com alguns amigos que viajam também, muitos idosos trabalhando nos mercados, nas farmácias, atendimento normalmente. Sim. Lá fora. Exatamente por conta disso. Não soube ser previdente, aposentou-se antes da hora e a aposentadoria não está dando para manter a vida, para sobreviver. Então voltou para o mercado de trabalho e continua contribuindo. Você imagina isso num país de primeiro mundo, onde as condições são bem diferentes do nosso país. Já está assim, né? Imagina aqui. Assim. Imagina aqui. Aqui eu acho que você talvez chegue a fazer isso por conta de diminuir o custo, mas seria totalmente mais inviável do que lá fora, né? Porque eu falo isso porque eu morei um tempo em Portugal. Sim. Então, assim, eu sei do que é você viver as condições do que o país te dá de benefício lá fora e o que a gente tem no nosso país. É assim, é muito diferente. É extraordinária a diferença, né? Isso que eu tô falando, porque eu trabalhava em emprego comum, subemprego, né? Emprego simples. Então, você mesmo assim tem condição de vida, qualidade de vida. No nosso país, você não, infelizmente, para você ter qualidade de vida, você precisa ser de classe média, classe alta. Se você não for, você não tem qualidade de vida. Você não consegue ter qualidade. Você não consegue pagar uma escola pro teu filho, você não consegue financiar uma casa, você não consegue financiar um carro com qualidade, você não consegue, você sobrevive, mas qualidade de vida é bem diferente. A questão do aposentado é uma só. Porque o gasto dele até não é relevante, mas aí entra medicamento. Que é muito alto. O que acontece? O que leva um idoso aí trabalhar no supermercado? Ele tem lá a sua aposentadoria, que ele vai pagar, né? Água, luz, o custo fixo, alimentação e tal, e ele toma um remédio que custa caríssimo. Plano de saúde. Ele vai atrás de um plano de saúde. Plano de saúde que é além de ser um absurdo. Para idoso é altíssimo o valor. Para ele marcar uma consulta no SUS, demora demais. Então, se é uma situação urgente, é complicado. Eu não sei, você que morou em Portugal, eu tenho um amigo que está lá, e essa é a comparação. Você trabalha, assim como nós, para pagar as contas. Porém, no momento que você vai numa escola, põe o seu filho na escola lá... É outra realidade. É outra educação. Quando você vai no supermercado. Quando você vai no médico lá, que é público, é outro atendimento. Então, assim, é a mesma situação. Você trabalha para custear a sua vida, inclusive aluguel é muito caro lá. Caro. Só que tem que... O que o Estado oferece tem qualidade. Garante para você, realmente garante com qualidade. Aqui o que está na Constituição para o Estado garantir é uma maravilha, mas o que a gente tem na prática é diferente. Eu acho que a principal diferença do país de primeiro mundo e do nosso país, dentre tantas outras diferenças que eu poderia citar para vocês, transporte público, qualidade de vida de supermercado, passeios, que inclui qualidade de vida e tudo mais... é a segurança. Exato. Aqui no Brasil, você pode ganhar 30, 40, 50 mil reais, você não compra segurança. A não ser que você for milionário, você ter um carro blindado, você andar com segurança, aí você compra a segurança e tal. Lá fora, você é um trabalhador de um salário mínimo, lá, e você tem segurança. Entendeu? Eu lembro que uma situação que aconteceu que eu fiquei extremamente abismada é que a gente ia nos parques com as crianças,
parque aberto, igual a gente tem o Horto aqui em Pouso Alegre, tinha um café, a gente saía da mesa, ia do outro lado do parque, o celular, a chave do carro, a carteira ficava em cima da mesa. Você pode ir a 3, 4, você pode ir para sua casa e voltar daqui 1 hora, seu celular vai estar em cima da mesa. Uhum. Faz isso aqui no Brasil. Entendeu? Então, assim... É uma questão cultural, né? Cultural. Exato. Lá não se cobra passagem de ônibus, não se tem cobrador. Você entra e você é honesto de pagar. O metrô é assim, o trem Os é trens são assim. assim, né? Não tem ninguém te cobrando, é honestidade. E toda vez que a Você fiscalização, usou, né? infelizmente, pegava alguém que não me pagava, porque Vai tinha uma falar fiscalização. que é brasileiro. Era vergonha de simplesmente ser brasileiro. Você tá de brincadeira. Infelizmente, não. Não, olha, isso Só é fazer uma um coisa... parêntese aí no que você comentou, então, não sei se era a situação sua, mas hoje existe a possibilidade de você levar o seu tempo de contribuição do Brasil para Portugal, ou para os Estados Unidos, ou para a Espanha, e tem mais alguns países que tem convenção, né? E trazer de lá para cá também. Ai, que bom. Então, aqueles que contribuíram aqui foram para lá, ou contribuíram lá, vieram para cá, Bom saber. voltaram para cá, podem trazer Isso é importante. ou levar esse tempo de contribuição para garantir um benefício aqui ou lá. Mas então Pra encerrar. agora a gente vai fazer o seguinte, meu amigo. Primeiro, eu queria que você dissesse aí para os nossos ouvintes como que a gente contrata você. Qual é a tua rede social, seu telefone, o nome da sua... E, por favor, você tira aqui um Bilhetinho do dia. Um bilhetinho Recadinho do do dia. dia para você. Ele quis tirar um para você e um para mim. Então vamos lá. Falar um pouquinho de mim, né? Falei muito da aposentadoria, mas agora eu vou falar um pouquinho de mim. Isso. Bem, eu sou advogado especializado em direito previdenciário já há praticamente 30 anos. Estamos nessa... Não parece, Essa tá área muito bonitão. desde outubro de 96 que eu estou nessa brincadeira. Nosso escritório está aqui na Jacilaraia, é o Centro Jurídico Previdenciário. Desde janeiro de 99 nós estamos ali. Especialistas nessa área do direito previdenciário. O escritório também conta com outras áreas. Nós começamos, né, sempre trabalhando no direito previdenciário, que na época não tinha ninguém que fazia isso. Na verdade, nós fomos os loucos que... Pioneiros. Os pioneiros loucos que assumiram o compromisso de estudar e entender o direito previdenciário. Então, nós estamos ali já há bastante tempo. Então, quem precisar esclarecer, fazer uma consulta, um planejamento previdenciário para ser mais previdente, né? Realmente, nós estamos à disposição, só fazer contato com o nosso escritório. Na rede social do escritório é Fonseca Ludovico Nascimento e Oliveira, advogados associados. Também Centro Jurídico Previdenciário, né? Acho que é o nome que o pessoal mais conhece, né? Mas a gente já divulgou esse nome. Então, estamos lá à disposição para esclarecer, para ajudar na concessão de aposentadorias, nas revisões de aposentadorias, e será sempre um prazer atender a todos. E o seu WhatsApp. O WhatsApp. telefone da clínica. O do escritório é 35 9960 3452. E o meu é 35 98879 8810. Muito bom. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Mais uma participação especial aqui, esclarecendo dúvidas para vocês. Isso é muito importante. É imprescindível que você vá correr atrás dessa informação corretamente. Então, entre em contato aí com o Dr. Newton e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Não esqueça de... Aqui, ó, já curte esse vídeo, compartilha na sua rede social, deixa o seu comentário do que você achou, as suas dúvidas, para que a gente possa te ajudar cada vez de forma melhor. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.